Irmãos, eu acho que a gente podia acabar o culto agora, né? Porque a presença de Deus foi maravilhosa. Gostaria de dizer que eu estava um pouco ansioso, porque praticamente Deus me entregou a palavra de ontem para hoje. E quando a Gabizinha leu Hebreus, Deus confirmou. Glória a Deus. Vou ler um versículo aqui a respeito de dízimos e ofertas. Todo mundo já conhece, que é Malaquias 3. Versículo 10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Amém? E Mateus 6,33 também diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos fazer a vontade do Senhor, quando buscamos a presença dEle, Ele nos honra, Ele não deixa faltar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Então que fiquem à vontade, na liberdade, a hora que você quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, amém? Para iniciar a palavra, é restauração, o nosso tema hoje. Eu gostaria de estar orando antes, porque não é uma simples restauração, é algo que eu acredito que vai mexer com cada um de nós hoje, amém? Vamos se colocar de pé, por favor. Senhor Deus, o Senhor abriu mão de tudo, da Tua glória, da Tua majestade. O Senhor desceu na forma de homem, na forma de pecado, mesmo não tendo pecado, o Senhor se entregou como sacrifício vivo, por amor de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou. E que esse amor, Senhor, possa transbordar através das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 3. O livro de Gênesis fala da criação do mundo, de todas as coisas materiais e das que não se veem também. Céus, terra, animais, aves, peixes e o ser humano. E aqui no comecinho de Gênesis, Deus deu uma ordem a Adão para que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva, ela acabou sendo enganada pela serpente e comeu do fruto e entregou a Adão. Quando Adão comeu aquele fruto, os olhos dele se abriram e eles passaram a ter o entendimento do conhecimento do bem e do mal. E eles se viram nus
quando ouviram a voz do Senhor, que vinha ali na viração do dia, eles temeram e se esconderam da presença de Deus. O temor não pode deixar que o temor seja maior do que o seu amor por Deus. Porque o temor, ele nos afasta de Deus. Ele tende a nos fazer a nos escondermos da presença dEle. E a palavra diz que quando o Senhor morreu na cruz, que Ele restaurou todas as coisas, Ele nos deu espírito de coragem. Então que nós possamos ter essa coragem, quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, que nós possamos ter a coragem de entrar na presença de Deus. Gênesis 3, versículo 8 diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. O medo é um grande mal que pode nos afastar da presença de Deus. Não deixa o medo te afastar da pessoa de Deus, das pessoas que você ama. Não deixa o medo dominar a sua vida, porque o medo é uma arma que Satanás usa contra as nossas vidas. Ali em Gênesis 6, Gênesis 6, versículo 3, o Senhor, Ele dá uma sentença ao homem, mais uma, que diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ali foi mais uma sentença que Deus nos deu. Nós viveríamos até 120 anos. Só que por causa do pecado, por causa da nossa falta de temor, muitos de nós perecem novo, 10, 20, 30, 50 anos, 60. Muitos de nós não chegam aos 80, por causa do pecado, por causa do nosso medo de chegar na presença de Deus e confessar o que nós realmente somos, pecadores. A palavra diz que nós temos que chegar na presença de Deus com sinceridade. Porque quem somos nós para esconder alguma coisa de Deus? Ele já conhece tudo, conhece o dia que nós fomos concebidos e o dia que o nosso corpo vai ser colocado dentro de um caixão. Ele sabe tudo sobre nós. Então não adianta a gente chegar com palavras bonitas, mas que não são sinceras diante da presença de Deus. Como Deus ama aquele que é sincero diante dele. Não foi pregado aqui a respeito de Davi? Não foi pregado que ele era um homem segundo o coração de Deus? Que nós possamos ser segundo o coração de Deus, que nós possamos nos entregar na presença de Deus, e quando o pecado na nossa vida é afrontado, que a gente possa se render a Deus e não negar o pecado que nós temos, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus nós somos.
a restauração de Deus, ela não se iniciou na cruz, ela se reiniciou antes da fundação do mundo. Porque quando nós lemos Gênesis, o próprio Senhor fala para a serpente e fala para Eva que colocaria inimizade entre a semente da serpente e a semente de Eva, e que ele levantaria um varão que pisaria a cabeça da serpente. E na cruz Jesus consumou as palavras do Senhor. Naquela cruz, quando Jesus disse: está consumado, e o véu se rasgou, abrindo a oportunidade de cada um de nós podermos entrar na presença de Deus de novo, não necessitar de um sacerdote, não necessitar de um animal degolado para encobrir os nossos pecados, porque o sangue de um animal, ele só encobria os pecados, ele não apagava o pecado. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o Senhor fala a respeito de dois Adãos. 1 Coríntios 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro Adão, feito de alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra era terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como o trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que o Senhor diz aqui? Que nós temos as duas naturezas habitando em nós. Mas vai depender da gente, vai depender de cada um de nós, qual que a gente vai alimentar, a carnal ou a espiritual. O homem, segundo o coração de Deus, o rei Davi, ele é um exemplo de uma pessoa que, quando alimentava o espírito dele com as coisas de Deus, ele prosperava, ele vencia guerras, ele derrubava gigantes. Mas quando ele alimentava a parte carnal dele, ele era envergonhado. Mas ele não deixava a vergonha tomar conta do coração dele, porque ele corria aos pés do Senhor e se arrependia. Ele se entregava de coração aberto, sincero diante da presença do Pai. Hoje nós vamos passar um pouquinho aqui na Bíblia, tá? João, livro de João, capítulo 4, versículo 23.
João 4, 23. O Senhor diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração a Deus, além dela ser sincera e verdadeira, ela tem que ser em espírito. Mas como que a gente pode estar em espírito? Como a gente sabe que está em espírito? Quando nós falamos em outras línguas? Não. Quando nós oramos pelo enfermo e ele é curado? Não. Mas quando nós temos os frutos do Espírito habitando em nós: amor, benignidade, paciência, bondade, todos os frutos do Espírito, Ele vai transformando a nossa vida conforme a vida de Cristo, conforme a vontade do Pai. Foi pregado alguns cultos atrás a respeito dos frutos do Espírito. Quem vai ser salvo? Aquele que tiver muita fé? Aquele que fizer muitas obras? Não, aquele que os frutos do Espírito estiverem transbordando em nossas vidas. Que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Ainda em João, um pouquinho mais para frente, capítulo 16, nós vemos um pouquinho aquilo que Deus prometeu e Ele cumpriu. João 16, versículo 7. O Senhor, Ele nos diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros:
que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isso? Até aqui. A promessa do Senhor de enviar o Espírito Santo só podia ser cumprida quando ele retornasse ao Pai, quando ele se assentasse à destra de Deus. A partir de então, o ministério do Espírito Santo estaria agindo nas nossas vidas. Ele seria o nosso consolador. Ele seria aquele em que nós podemos confiar. Porque até então, antes da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo só podia pairar sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles profetas que fizeram sinais, prodígios, maravilhas, que abriu o mar vermelho, que fez machado flutuar. O Espírito Santo só podia estar sobre eles. Hoje o Espírito Santo pode estar dentro de você. Hoje o Espírito Santo está disponível para cada um de nós, para que nós possamos ser o verdadeiro templo do Espírito Santo, como era quando Adão foi criado antes de pecar, porque o Espírito Santo estava nele, e o Espírito de Deus parou de agir. Hoje o Espírito Santo tem essa liberdade de agir nas nossas vidas, mas cada um de nós é que tem que convidar Ele. Aquele que arromba a porta é o inimigo. Mas o Espírito Santo não. Ele só vem quando ele é convidado. Ele só entra na tua vida, ele só transforma a sua vida quando você quer que ele transforme a sua vida. É só assim que o Espírito de Deus pode agir na vida do homem. É só assim que ele pode transformar aquele monturo que era a nossa vida, aquele monturo de pecados, aquilo que nos afastava de Deus, quando nós convidamos Ele, o Senhor. Eu vou ler mais um versículo que está aqui no livro de Atos, não precisa abrir, mas é o 3:21, que ele fala assim. Eu vou ler o 19 ali, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até que os tempos de restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. O Senhor, Ele está retendo a vinda de Cristo, para que haja tempo de restauração nas nossas vidas, para que haja tempo de conserto, arrependimento. Mas antigamente eu não entendia. Eu lia a palavra, eu buscava em dicionários, buscava em pessoas, pastores, líderes, e questionava, mas a palavra está dizendo tal coisa. Não, mas isso é na época dos apóstolos, acabou.
Não, mas está dizendo que é para quem crê. Não, isso foi só para os apóstolos e para as pessoas que estavam ali. Jesus, ele foi bem claro: aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Aquele que crê. Ele não colocou o nome de Pedro, ele não colocou o nome de João, mas ele pode ter colocado o nome do Plínio, pode ter colocado o nome do Rogério, né? Pode ter colocado o nome da Michele. Ele colocou o nome de cada um, porque a palavra de Deus diz que Ele escreveu o nome de cada um de nós na palma das mãos dEle. O que Ele fez foi por todos. Ele não fez por poucos, Ele fez por todos, mas não são todos que querem. A própria palavra diz que nós possamos acreditar naquilo que Deus nos deu, que nós possamos entregar a nossa vida a Deus todos os dias. A coisa mais gostosa que tem é quando nós buscamos a presença de Deus todos os dias, quando nós entregamos o nosso dízimo de horas a Deus. Né? Porque Deus, a parte material, Deus ele não necessita. Quem necessita é a igreja. O corpo de Cristo necessita da parte material. Ele quer espiritual. Eu imagino a face daquela mulher samaritana no poço de Jacó, quando Jesus disse a ela que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, que não era em Samaria e nem em Jerusalém que eles deveriam adorar, porque naquela época eles pensavam que era dessa forma, somente os judeus tinham o lugar correto para adorar a Deus, mas Abraão adorava a Deus lá em Samaria. Sabe, a presença do Senhor na nossa vida não depende só dele. A parte dele ele já fez. Ele já morreu. Ele já ressuscitou. Ele já enviou o Espírito Santo. Vocês conseguem imaginar como que era quando Adão e Eva passeavam no jardim e Deus aparecia ali para eles? Vocês já tentaram imaginar aquele ser de luz, que se ele aparecesse aqui para a gente hoje, embora ele esteja aqui, a gente não pode ver, como que seria para a gente? Qual seria a nossa reação? Qual foi a reação de Pedro e João quando Jesus subiu ao monte e ele foi trasladado ali na frente dos apóstolos, e Moisés e Elias apareceu ali para eles, e eles viram o Senhor sendo transformado, brilhando na presença deles, com uma luz intensa, mas uma luz que não machuca os olhos humanos. Tenta imaginar quando você está ali no seu quarto orando a Deus, buscando a presença de Deus, intercedendo por um parente, e o Senhor está ali do seu lado, e o Espírito Santo colocando as palavras na sua boca, te ensinando: olha, ora dessa forma, ora por tal pessoa, ora por não sei quem. E às vezes vem palavras na sua boca que você não
por que eu estou orando por essa pessoa? Eu nem conheço. O Espírito Santo conhece. O Pai conhece. Em Efésios capítulo 5, tem uma palavra que diz assim, Efésios 5:18, fala assim, ó: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando no Espírito. Orando no Espírito Santo. Eu me perguntava, Deus, mas como que é isso? Como que é orar no Espírito Santo? Ele vai vir aqui, eu vou sentar no colo. Como que é isso? Orar no Espírito Santo é quando nós temos comunhão com Ele e nós damos a liberdade dele usar a nossa boca para orar e interceder, porque o próprio Senhor disse que nós oramos, quando nós oramos sem entendimento, nós pedimos mal, mas quando nós oramos pelo Espírito Santo, não tem como errar, porque é o Espírito Santo orando ao Pai, e Jesus intercedendo. O Pai, Ele recebe a oração de uma forma que não tem como Ele não responder, quando nós oramos pelo Espírito de Deus. Tenta imaginar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo orando em nome do Deus Jesus Cristo, e Deus Pai recebendo a oração. Como Ele não receberia a oração dele mesmo? Que nós possamos buscar essa presença dele, essa presença gloriosa, que muitas vezes quando nós somos completamente cheios do Espírito Santo, parece que o coração vai arrebentar. A carta de Judas, ela é bem curtinha, e Judas, que provavelmente era um dos irmãos de Jesus, ele se apresenta aqui como irmão de Tiago. Ele escreveu uma exortação para a igreja da época, porque muitos falsos mestres, falsos irmãos se infiltraram na igreja. E Judas, no versículo 20 e 21, ele também fala aquilo que Paulo nos ensinou. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Alguém aqui não sabe como se encher com o Espírito Santo? O apóstolo Paulo, ele ensina que nós temos que
louvar, salmodiar a Deus com cânticos espirituais. Nós temos que buscar a presença dele. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Quando eu estava buscando o batismo do Espírito Santo, eu não tinha entendimento nenhum, mas eu tinha sede, eu tinha vontade de buscar a presença dele, de ser batizado com o Espírito Santo, como a palavra ensina. Mas a igreja que eu frequentava, eles tinham uma visão diferente. Eles acreditavam sim no batismo com o Espírito Santo. Eles não negavam o batismo. Só que eu buscava algo mais. Eu buscava uma presença diferente daquilo que eles ensinavam. Porque no entendimento deles, o batismo do Espírito Santo acontecia de uma forma muito simples. Só que, sabe, eu não conseguia entender. Não, mas quando você for batizado nas águas, o Espírito Santo vai entrar em você e você vai ser batizado. Eu falei, tá bom, eu vou, eu quero. Eu fui batizado nas águas. Eu saí e falei, não, agora eu vou ser transformado, porque o Espírito Santo... Mas eu saí da mesma forma. Isso me fez com que eu me afastasse da igreja, me decepcionasse. Alguns anos depois, eu estava casado. A pessoa que eu era casado era uma pessoa que entendia um pouco mais a respeito do Espírito Santo. Eu peguei um livro que ela tinha e... aqui tem a resposta que eu quero. E eu não conhecia esse livro. Eu vou direto no capítulo. Na hora que eu abri o livro, naquele capítulo, começou a tocar uma música. Você é alguém. Como que é? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. O Espírito Santo, me ajuda aí, pessoal do louvor, porque eu não lembro não. O Espírito Santo se move em você. Naquele momento eu senti a presença do Espírito Santo. Aquilo que eu buscava e não conseguia encontrar. Quantos anos se passaram até eu conseguir? Eu frequento a igreja desde os 9 anos. 30 anos depois, aquilo que eu buscava eu consegui. Às vezes a gente espera algo acontecer na nossa vida daqui uma semana. E não é assim que funciona de acordo com o que Deus quer, de acordo com aquilo que Deus tem planejado para nós. Muitas vezes Ele quer nos ensinar muitas coisas antes de chegar naquele determinado nível. O Espírito Santo, Ele se movia em mim. Ele habitava em mim. Mas eu não estava satisfeito. Ainda existiam muitas falhas na minha vida. Como tem hoje em dia. Todos nós falhamos. Uma vez, a gente já tinha saído da igreja onde eu me casei. A gente foi para outra igreja, não deu certo. A gente foi para uma outra igreja, Avivada, Igreja Batista Avivada. E justamente naquele dia foi uma pessoa de fora pregar.
E eu era uma pessoa que julgava muito a aparência. De vez em quando eu tenho que vigiar. Mas eu julgava muito a aparência. Aí apareceu um irmãozinho lá, mais ou menos desse tamanho, com as bengalinhas, andando. Ele deu até apelido para as bengalinhas, Margarete e Bernadette, porque ele tinha levado um tiro na coluna e ele ficou sem movimento da cintura para baixo. Naquele dia, ele começou a pregar a palavra de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele começou a falar a respeito do batismo com o Espírito Santo naquele dia. Aí nisso eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor quer que eu fique nessa igreja aqui, eu quero ser batizado no Espírito Santo hoje, porque Ele lançou um desafio lá. Aí pregando a palavra, aí eu comecei a sentir um negócio dentro de mim. Comecei a glorificar a Deus e comecei a falar em línguas. De lá, desse dia em diante, aquilo que eu buscava em Deus, Ele começou a saciar aquela sede. Deus começou a me mostrar que não é só um livro de história, é uma palavra viva, é uma palavra que transforma, é uma palavra que não dá para descrever o que ela faz na nossa vida. Irmãos do louvor, se quiserem subir, eu queria fazer um convite aos irmãos hoje. Mas isso vai ser você e Deus. Se você tem essa sede que foi pregada aqui hoje, se você tem essa vontade, eu quero que você entregue essa vontade na presença de Deus. Eu quero que você, sinceramente, na presença dEle, fala: Pai, eu quero conhecer mais. Eu quero ter essa sede de ter a Tua presença dentro do meu coração. Eu quero ser completamente transformado de uma forma que eu ainda não imagino. Então faça isso. Se você quiser, fica de pé. Fica de pé e vamos orar a Deus agora, nesse momento. Se você quer sentir essa presença do Senhor de uma forma que Ele transforma, que nós possamos entregar agora. É você e Deus agora. Eu vou orar por você, eu vou interceder por você, mas fala com Deus. Fala mais ou menos assim, ó: Espírito Santo, a minha vida é sua, toma conta. Toma conta. Eu quero sentir a Tua presença de uma forma sobrenatural, de uma forma que eu nunca senti antes. Eu quero sentir a Tua presença, Senhor, de uma forma transformadora. Eu quero que os meus olhos espirituais se abram. Eu quero que o meu entendimento da Tua palavra seja completamente diferente do entendimento carnal. Eu quero um entendimento espiritual da Tua palavra. Espírito Santo, toma conta agora, Senhor, dos Teus filhos, das Tuas filhas. O Teu Espírito já habita neles. Mas eu sei, ó Deus, que alguns querem de uma forma diferente, que alguns querem de uma forma sobrenatural, como a Tua palavra nos ensina, Pai. Por favor, Senhor,
Em nome de Jesus. Toca, Senhor, nos corações, toca nas nossas mentes, quebra, Senhor, todos os paradigmas, tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que impede o Espírito Santo de agir na nossa vida, de transformação, de restauração. Toca, Pai, toca no teu filho, toca na tua filha, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa transformar. Tira a angústia do coração, Pai, tira a angústia do coração. Quem está angustiado aí? Vem aqui na frente, por favor. Quem está angustiado, vem aqui na frente. Vem aqui. Gostaria de pedir que os intercessores viessem orar, por favor. O Espírito Santo, é Ele quem pode tocar, é Ele quem pode transformar a sua vida e a minha vida. Não deixa nada atrapalhar, não deixa que a vergonha ou o medo nos afaste do Senhor. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo me erguerá. por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei, em ti esperarei. Uma coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver, em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo
em ti esperarei, eu esperarei, em ti esperarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Oh, em ti esperarei. Eu espero em ti, eu espero em ti, em ti esperarei. Oh, em ti esperarei. Em ti esperarei. Eu espero em ti, eu espero em ti, em ti esperarei. Em ti esperarei. Em ti esperarei. Em ti esperarei. Senhor, obrigado pela tua presença nesse dia, como em todos os outros dias, Pai. O Senhor nos agracia com a tua presença. O Senhor toca os nossos corações. Obrigado pela sua graça e misericórdia. Que nós possamos ir em paz para as nossas casas e que possamos ser canais de bênção lá, Senhor. E que no nome de Jesus Cristo, rios de águas vivas possam fluir de dentro de nós. Amém. Vamos receber a bênção. Vamos estender as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre e eternamente. E todos dizem amém. Amém. Glória a Deus. Não me deixe.